E vamos nós em mais um Baú do Trader. Bom, se você achou que aquele indicador é aquele indicador que mostrou para você que cruzou o rabo da taturana verde, sim, cruzou o rabo da taturana verde, então hoje era porrada de novo. Cobre daquele seu professor que ensinou aquele índice de força relativa, né? Como é que não funcionou hoje, né? É claro, aquela alta modesta, comedida por uma segunda-feira. E aí nós temos aqui, olha aí. Que coisa, hein? Que coisa. Então nós temos aqui, olha que coisa tímida. É como eu digo para vocês, né? Regressão à média, né? 2 pregões excepcionais aqui. E aí nós temos a regressão à média, né? E que se nós colocarmos nesse patamar, olha aqui, ó, estão percebendo o patamar aqui, ó, essa barreira aqui? Pois é, então, isso aí a taturana verde não considerou, tá certo? Então, o próprio intraday, se eu trocasse aqui pro intraday, vocês veriam que foi um movimento bem lateral hoje. Aquele movimento choco, aquela coisa toda e tal. Então, maciçamente, quem não vendeu na sexta-feira, hoje foi realmente realizando nesse patamar. E é claro que aí atraiu as sardinhas e aí aquela coisa se equilibrou. E essa semana nós temos aí fatores que podem levar o índice para vários extremos, né? A tal da reforma tributária, onde se coloca muito mais peso numa reforma que realmente, de efetivo, no curto prazo, o resultado é nulo. Sem falar na judicialização que haverá, porque vai ficar um monte de fio desencapado, de coisas ali, tanto quanto suspeitas, né, do ponto de vista constitucional, né? Mas, entre terça e quarta-feira, provavelmente na terça passa lá pela comissão lá de Constituição e Justiça, e aí já será aquele furor na quarta-feira, dizer, nossa, passou, agora é só colocar em plenário e tal. E aí vai ser aquela porradaria, aquela coisa toda, aquelas manifestações. Ó, senhor, me respeite, o senhor me respeita aqui nesse plenário e tal, aquela coisa toda. E é claro que vai acabar sendo aprovado aquele Frankenstein, aquela coisa toda e tal, né? Então, o ministro da Fazenda já está dizendo que não, o PIB crescerá 3%, mas a arrecadação federal não chegará a 1%. Olha, que leitura, como eu comento para vocês, né? Aquela ignorância que eu comento para vocês. O que tem a ver o PIB com relação à arrecadação? Eles ficaram martelando que o PIB será maravilhoso, uma coisa fantástica e tal, e a arrecadação magrinha. Eles queriam colar em cima do PIB, aquela cavalgada, como se isso resolvesse o problema deles de déficit primário, né? Não é o PIB que resolve o problema de déficit primário, meu chapa. O PIB, como eu já disse, é uma fotografia de uma coisa que já aconteceu, uma métrica de valor adicionado em termos do país. Então, isso não necessariamente se traduz. O que mostra, do ponto de vista efetivo, é a arrecadação que a Receita Federal divulga todo mês, e são 4 meses de arrecadação declinante, né? Isso, não adianta você ficar falando do PIB, não adianta você falar do PIB. O PIB está focado no agronegócio, a maior parte veio do agronegócio, uma cadeia curta, né, que não estendeu para todos os outros setores da economia, uma coisa que já é já foi, meu filho. Nós estamos aqui no 4º trimestre, né? Eu quero ver quando sai o resultado do 3º trimestre em relação ao 2º. E aí, quando nós entrarmos em recessão técnica, o ministro vai dizer, não, é porque foi muito forte, um crescimento muito forte. Então agora é uma acomodação. Temos uma acomodação. Não é recessão, é uma acomodação. Pois é. Mas voltando então ao ponto para essa semana, não duvido que pelo menos até quarta-feira a gente tenha, né, toda aquela alegria, aquele pessoal, né, fazendo toda aquela festa, né, na floresta. Hoje é dia, né, mas
Vocês viram um relatório, por exemplo, do Banco Central sobre as transações correntes, o relatório de transações correntes, continua indicando um déficit em transações correntes. E aí é claro que eu vi uma jornalista colocar assim, não, mas o déficit no mês de setembro foi amplamente superado, né, anulado pelo investimento direto. Só que ela esqueceu de dizer que o investimento direto só cai desde o começo do ano. Aquela coisa jornalística, né, fofinha, né, fofinha, né, e é muito menor do que nos níveis do ano passado. Então, o investimento direto é uma coisa que você não controla. Agora, o fato de você continuar tendo um crescimento do déficit em transações correntes é preocupante. É preocupante. Mas isso não entrou na conta hoje, como eu digo para vocês. Para aqueles que cuidam ali do dia a dia, do intraday, do dia, ele foca nas notícias que ele quer, né, tá certo? Então, tá bom, então ele volta aí do feriado, aquela coisa toda, ele foca no que ele quer. Mas o reloginho das questões macroeconômicas do Brasil continua funcionando. E ele não para. Então, fortes emoções ainda, o mês está apenas começando, pessoal. Então, acalma, segura a taturana verde, porque a coisa ainda não está resolvida. Lembrando que os áudios estão lá no Spotify para você também acompanhar o Baú do Trader só pelo áudio, para quem eventualmente não pôde acompanhar o vídeo aqui. Então, é só acompanhar lá Baú do Trader no Spotify.